Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional, a última do ano de 2019. Ainda teremos uma coluna de economia com o professor Daniel Souza, mas em política internacional essa é a última desse ano. E o tema é inevitável, vamos falar um pouco sobre o impeachment do presidente Donald Trump, que não é um processo exatamente corriqueiro nos Estados Unidos, é apenas o terceiro presidente a ser impeachmentado, depois de Andrew Johnson no ano de 1868 e Bill Clinton no ano de 1998. Eu sei que é um pouco estranho aqui no Brasil a gente falar que o presidente está impeachmentado, mas não está afastado do poder. É porque a regra é de fato diferente. Nos Estados Unidos, o presidente está impeachmentado, o que o leva para o julgamento no Senado enquanto ele permanece na presidência. Aqui no Brasil, como já vimos com os presidentes Collor e Dilma Rousseff, após a abertura do processo de impeachment, o presidente já é afastado, o que faz com que a etapa do Senado seja um julgamento quase que pro forma para confirmar aquilo que a Câmara dos Deputados já aprovou. E essa é uma diferença fundamental, pelo fato de que os democratas têm maioria na Câmara, o que permitiu, portanto, que o processo fosse aberto, mas o partido do presidente, o Partido Republicano, é que tem maioria no Senado, o que torna praticamente impossível que ele seja afastado do cargo, sobretudo se levarmos em consideração que são necessários 67 dos 100 senadores que eles votem a favor para que o presidente seja afastado. Se levarmos em consideração que o Partido Democrata tem apenas 47 cadeiras, ao passo que os republicanos têm 53, são necessários 20 traições do Partido Republicano para que o presidente Donald Trump seja afastado da presidência. A figura absolutamente central para o processo daqui para frente é o senador republicano pelo estado do Kentucky, Mitch McConnell, que é o líder da maioria republicana no Senado. Apenas para lembrarmos, nos Estados Unidos, o presidente do Senado é o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, portanto. E quem tem um poder muito grande nas mãos para definir, por exemplo, o procedimento das votações é exatamente o líder da maioria, que naturalmente terá que negociar com o líder da minoria democrata, Chuck Schumer. Sobre esses dois, aliás, uma curiosidade, tanto Mitch McConnell, o líder da maioria, quanto Chuck Schumer, o líder da minoria, estiveram presentes no Senado durante o processo de impeachment do presidente Bill Clinton, tendo naturalmente o republicano votando a favor do seu afastamento e tendo sido derrotado pelo grupo democrata que votou a favor da sua permanência, entre eles Chuck Schumer. Por mais que a Constituição americana seja clara ao afirmar que o afastamento do presidente depende de 2/3 dos votos dos senadores, o resto fica todo muito em aberto e depende de fato de uma negociação entre republicanos e democratas. Um dos pontos de discussão é, por exemplo, se haverá audiência de testemunhas no Senado durante o processo de avaliação sobre se o presidente será afastado ou não. Os democratas esperam um processo com muita visibilidade, que coloque, inclusive, figuras importantes do governo de Donald Trump na posição de terem que defender o governo, o que leva, naturalmente, a um desgaste importante no ano eleitoral. E, curiosamente, quem se inclina também para a posição de que um julgamento longo poderia ser bom é o próprio presidente Donald Trump, que se sente absolutamente à vontade com os atritos que um processo tão mediatizado como esse acabará gerando, o que permitirá que ele se diga como um presidente perseguido pelos democratas, pela esquerda, e que, portanto, se você defende os Estados Unidos, deveria votar novamente nele nas eleições de 2020. Quem discorda disso, no entanto, são os senadores republicanos, que adorariam ver o processo mais rápido possível encerrado para que finalmente eles pudessem se voltar para as eleições estaduais, que acontecem junto com as eleições nacionais. O líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, pode sim estar disposto a negociar com os democratas, mas caso haja um endurecimento grande demais,
ele pode lançar mão de um artifício que é de desqualificar qualquer tipo de acusação contra o presidente. E para isso, ele precisa de apenas maioria simples no Senado, ou seja, com o voto de apenas 51 senadores, o presidente fica absolvido de qualquer tipo de acusação que pudesse vir dali para frente. Considerando que os republicanos têm 53 senadores, conseguir 51 não é exatamente uma tarefa difícil. E dessa forma, nenhuma testemunha teria que ser ouvida ao longo do processo de um possível afastamento do presidente. No fim das contas, a intenção dos democratas de aprovar esse processo de impeachment foi sim gerar um desgaste para a imagem do presidente, sobretudo sabendo que a chance dele ser de fato afastado do cargo é praticamente nenhuma. Mas a presidência de Donald Trump traz uma característica curiosa, que é o fato de que praticamente todos os eleitores americanos já têm uma opinião formada acerca do presidente. Dificilmente a aprovação do impeachment, ainda mais um impeachment que traz pouquíssimas chances de Donald Trump ser afastado da presidência, mudará o voto de muita gente. Mas considerando que as eleições de 2020 deverão ser tão ou mais apertadas do que aquelas de 2016, em que, apenas para lembrarmos, Donald Trump perdeu no voto popular e ganhou nos chamados swing states, o que acabou levando à vitória no colégio eleitoral, os democratas calculam que qualquer desgaste à imagem do presidente é muito bem-vinda num jogo eleitoral importantíssimo do ano que vem. E o jogo de xadrez continuará a ser jogado daqui para frente, e a próxima etapa para a qual nós devemos olhar é o procedimento do julgamento no Senado, o que faz com que a presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, uma figura absolutamente central na abertura e na aprovação do processo de impeachment contra o presidente Donald Trump, segure o processo antes de enviá-lo para o Senado. O que Nancy Pelosi diz é que o processo somente será enviado para o Senado depois que houver a definição do procedimento do julgamento, como uma forma de pressão para que haja, sim, a audiência de testemunhas durante o processo. O trunfo que ela tem na mão é que, caso haja uma demora grande demais na definição desse procedimento, ou algo que possa parecer protelatório, ela pode segurar também o envio do processo para o Senado, o que faz com que todo o processo aconteça mais próximo às eleições. E o desgaste, portanto, seja maior também, não apenas para o presidente Donald Trump, mas para os republicanos de uma forma geral, que terão que se explicar diante da população americana. Nenhum presidente americano nunca foi afastado ao longo de um processo de impeachment. Lembramos sempre de Richard Nixon, que na década de 1970 teve também um processo de impeachment aberto contra si, mas antes que fosse votado de fato na Câmara, ele renunciou, o que significa que na prática ele também não foi nem impeachmentado e nem afastado do cargo. Mas, como podemos ver ao longo desse episódio, o caso aqui não é exatamente sobre o afastamento, mas como a figura de Donald Trump pode ser mais ou menos atingida para um processo eleitoral fundamental que se aproxima. Se ao longo do ano de 2020 você quer continuar nos acompanhando e quer dar um apoio para o Petit Jornal, entra lá no nosso site www.petitjornal.com.br e acesse a aba Apoie o Petit. E até o ano que vem. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.